Vamos ficar em pé, irmãos, vamos receber o Fábio, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, usa o Fábio na unção do Teu Espírito, que ele possa ministrar a Tua palavra ao coração do Teu povo que veio aqui nesse lugar, essa casa de oração, Senhor. Que a boca dele seja a Tua boca, que a mente dele seja a Sua mente, Senhor. Que ele possa revelar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos aqui, por meio da obra do Espírito Santo, Deus. Usa-o com Teu poder e com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Vocês estão bem? É uma alegria imensa estar aqui. É muito grande mesmo. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje, essa noite. Agradeço ao pastor Álvaro pela oportunidade, a responsabilidade de estar aqui, trazendo uma palavra à igreja. E esse dia aqui, 6 de novembro, é um dia emblemático na minha vida e na vida da minha família. Exato há 2 anos atrás, nesse exato dia, tudo começava na minha vida para estar aqui hoje. E não tem como não agradecer a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Há exatos 2 anos atrás, como eu disse, eu não estaria aqui. Alguns de vocês já me conhecem e outros não. Alguns conhecem o Fábio, o homem novo, né? Aquele que entrou aqui há 2 anos atrás com a sua família. Muitos dizem assim, destruídos, né? Mas eu não sei se ao certo era essa palavra assim, destruídos. Há 2 anos atrás eu tive um momento muito difícil, acho que foi o pior momento da minha vida, eu vivi o pior momento da minha vida. E naquele dia, nesse dia exato, eu tinha uma briga com a minha esposa Isabela. E foi assim uma briga que eu nunca tive com ela. Naquele dia eu fui humilhado, né? Aquele dia ela disse coisas horríveis para mim. Naquele dia nós estávamos numa festa, e assim, existia música, existia bebida, comida boa, gente bonita. Era uma festa bacana, né? E em um determinado momento ali, que era mais ou menos nesse horário aqui, a Isabela viu algo que não aconteceu. E de fato não aconteceu. Ela me viu sair de um quarto. E ela falou, você estava com outras mulheres ali? Eu falei, não tem nada disso. E naquele quarto tinha mulheres, mas era a mãe, a sogra e a tia da nossa amiga que estava fazendo aniversário. E tinha um primo lá também. Mas nada do que eu falava para ela naquele momento adiantava, nada do que eu argumentava adiantava. Só ia piorando e ela ia trazendo coisas do passado e a coisa foi só se complicando, cada vez mais, só se complicando. E a gente passou a noite ali, era um sítio, né? A gente passou a noite naquele lugar. Era um sábado, esse 6 de novembro. E no domingo, pela manhã, nós íamos embora para casa. E naquele domingo exato, eu precisaria trabalhar. Então, eu acordei, a gente chegou em casa depois do almoço ali, mais ou menos. A gente veio sem se falar, sem conversar. Eu estava sozinho no carro. As meninas estavam dormindo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para ela, eu já tomei minha decisão e você precisa tomar a sua aí, porque desse jeito eu não vivo mais. E eu fui embora. Fui embora para o meu trabalho. E isso era em 2022, né? E vocês vão se lembrar que naquela época ali a gente estava já quase acabando a pandemia ali no fim. E a gente gostava muito de músicas, né? Então a gente, naquela época, os cantores aí faziam muitas lives, né? Eu cheguei no meu trabalho e falei, vou colocar aqui para ver se tem alguém cantando alguma coisa aí e vou ver. E aí quando eu abri lá o YouTube, tinha lá não me lembro assim ao certo
a mensagem, mas era assim, alguma coisa assim, ó, fique milionário, fique rico. Assim, ó, isso aqui que eu preciso. É isso aqui que eu preciso ficar rico, preciso ficar milionário. E eu coloquei lá. Eu não entendia muito esses negócios de coach, e aí que eu me liguei, que era uma palestra de um coach. E esse cara tinha assim uma facilidade com as palavras, né? Uma facilidade de entreter as pessoas. E no meio daquilo, tudo que ele falava, ele colocava alguns versículos bíblicos, de uma forma assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha entendido. Para vocês terem ideia, assim, eu era católico, né? E nada... Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha pegado uma Bíblia para ver um versículo. Eu não sabia nada. E quando aquele cara falava aqueles versículos, aquilo ali meio que entrava no meu coração, né? Mas foi indo ali, ele foi falando, e toda hora ele falava de reino, eu assim, que reino. A palestra dele durou umas 6 horas no total. Mas quando deu mais ou menos umas 4 horas de palestra, ele falou, ó, vou abrir para perguntas. E aí, um rapaz pediu lá o microfone, um rapaz novo assim, devia ter uns 24, 25 anos. Não que eu seja velho, tá? Aí o rapaz fez uma pergunta para ele lá sobre empreendedorismo. Falou, ó, eu queria aprender aí e tal, não sei o quê, eu sou de outro estado. E eu larguei minha mulher, acabei com meu casamento, deixei um filho pequeno e vim para São Paulo porque eu quero ganhar vida aqui. E eu preciso de uma direção. E a minha namorada está me ajudando também. Aí o coach virou para ele e falou assim, primeiro, tem chance de você voltar com a sua mulher? Segundo, essa tua namorada aí, se ela for uma mulher decente, ela manda você voltar para casa. E terceiro, quando você vai virar homem e assumir a tua responsabilidade? Aquilo ali entrou no meu coração. E, rapaz, esse cara doido, como é que ele fala um negócio desse? Mas entrou no meu coração, entrou. E eu ouvi uma voz assim, hoje, você foi humilhado, você estava certo, realmente você não fez nada de errado. Mas e tudo que você já fez para trás? E tudo que você já viveu, que você fez a sua esposa sofrer? Tudo que você não assumiu a tua responsabilidade? Eu ouvi o Espírito Santo naquele dia, mas eu não sabia, né, que era o Espírito Santo. Eu não tinha essa noção. E naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo, não. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu fui para casa, dormi no sofá, no domingo, na segunda e na terça. E todos esses dias, esse mesmo coach, ele fazia uma live nesse mesmo horário. Eu assistia e ele toda hora falava de reino. E aquilo foi entrando no meu coração. E na quarta-feira, eu cheguei em casa, eu trabalhava no horário da tarde para a noite, como eu estou trabalhando agora até. E eu cheguei em casa, era mais ou menos 11 horas, meia-noite, já estava todo mundo dormindo. E naquele dia, eu tomei um banho e deitei na minha cama. E a Isabela estava dormindo, estava todo mundo dormindo. Aí eu acordei ela e eu pedi perdão a ela, por tudo que eu já tinha feito, por tudo. E aí eu falei com ela assim, nossa vida nunca mais será a mesma. Nós não vamos mais viver o que nós vivemos. Nunca mais vai ser desse jeito. A partir de hoje. E glória a Deus. Vocês podem ver que eu estou aqui hoje. E aí eu brinco assim que esse coach me trouxe para Jesus, né? Mas Jesus me tirou desse coach. Glória a Deus também. Ele, apesar de ser assim, eu gosto muito dele, algumas coisas que ele fala, tem algumas coisas interessantes, mas ele é um coach. E naquele dia, de fato, assim, a nossa vida mudou.
e eu pude sentir que algo estava acontecendo ali. Mas eu, assim, eu não sabia, não tinha noção do que Deus tinha para mim, do que estava acontecendo, né? E feito essa introdução, eu gostaria que todos ficassem de pé para nós lermos a palavra de Deus agora. Eu quero ler com vocês o Evangelho segundo João, no capítulo 19 ao 23. Amém? Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao verem ao Senhor. E então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Senhor Jesus, maravilhoso e eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Que a partir deste momento, Senhor, a Tua palavra entre ao coração dos meus irmãos. Tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, Senhor, seja introjetado no coração dos meus irmãos, Senhor. Que não seja eu, Pai, que eu diminua aqui nesse momento. E que a Tua graça, a Tua glória, Senhor, ilumine os nossos caminhos a partir desse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, diante deste altar, Senhor, diante dos meus irmãos, podendo trazer a Tua palavra, podendo servir a Ti, Senhor, porque poucos têm esse privilégio, Pai, de estar na Tua presença, mas é uma graça que nós temos, que foi derramada pelo Senhor, e eu te agradeço, Senhor, por todos que estão aqui nesse momento. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Esse texto é o desenrolar da morte de Cristo, né? E mostra que os discípulos estavam vivendo naquele momento com muito medo. E a palavra diz ali, né? Eles estavam trancados e com medo, angustiados. Ou seja, ali naquele local era um local de angústia, de medo. Eles estavam trancados, né? A palavra diz que a porta estava trancada. Dias antes, eles estavam ceando com Jesus, né? E logo em seguida, Jesus já é preso, julgado e sentenciado. Assim, foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Jesus é preso, julgado, sentenciado à morte, sepultado, tudo isso em menos de 24 horas. Foi muito rápido. O texto mostra que eles estavam com medo, perdidos, dessa forma que eu entendo, que naquele lugar devia haver assim, uma certa dúvida do que eles deveriam fazer, como seria a partir daquele momento, o que estava acontecendo, porque que em menos de 24 horas, tudo aquilo que eles estavam vivendo havia se acabado, né? Se podemos dizer assim. Eu imagino que eles pensavam assim: pô, se Jesus Cristo sofreu tudo isso, zombaram, cuspiram, açoitaram, imagina o que vão fazer com a gente. Porque já diziam, né, ali já começavam: ó, vocês são os próximos. Então imagina como que aqueles caras ali não estavam se sentindo naquele momento com medo, né? Trancados, né? Estavam trancados, a palavra diz, estavam trancados, as portas fechadas. A porta estava trancada por dentro. Essa pequenez do nosso entendimento, né, de trancar a porta para o ladrão não entrar,
de trancar a porta para não separar de alguém, de um vizinho, qualquer coisa que seja, uma pessoa meio chata lá, tranca a porta aí e finge que não tem ninguém. Mas esse não era o caso deles, eles estavam com medo, né? E quando a gente tranca a porta, a gente sinaliza algo para alguém, sinaliza que a gente não quer receber ninguém, ou a gente sinaliza que a gente está fechado, né? Põe lá um fechado. Mas eles estavam com medo. E eu pergunto para vocês, para quem vocês têm fechado as portas? Você já parou para pensar que quando você fecha a porta, você entra num lugar silencioso, um lugar de dúvida, né? Que é o que eles estavam vivendo ali. O medo de, às vezes, falar com alguém, o medo de perguntar algo, o medo de se expor, né? Então, muitas vezes a pessoa se fecha uma porta ali, põe uma barreira para não se expor, para não buscar uma ajuda. Para quem você tem fechado a porta? Receba isso no seu espírito. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando a portas fechadas, onde os discípulos estavam reunidos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A porta estava fechada, né? O texto diz, estavam a portas fechadas. Mas o texto não diz quem abriu a porta para Jesus. O texto diz que Jesus chegou, pôs-se no meio e diz: paz seja convosco. Jesus não precisa de portas abertas, né? Ou fechadas. Não precisa de senha para entrar. Jesus entrou porque os discípulos o conheciam. Jesus conhecia os discípulos, por isso ele entrou. E se você conhece Jesus, ele também vai entrar, mesmo que você feche a porta. Jesus, quando diz ali paz, ele não está cumprimentando. Oh, ei, paz, como faz? Que graça e paz. Bem, irmão, paz. Jesus está trazendo a paz. Ali naquele local tinha angústia, tinha dúvida, tinha medo. Olha como é tremendo. Jesus podia entrar ali de qualquer outra forma, podia fazer um barulho, podia fazer qualquer outra coisa. Mas ele trouxe o que era necessário para eles, que era a paz. Que era o que eles precisavam naquele momento, era de paz. Porque quando a gente está com medo, do que a gente precisa? De paz. E era o que Jesus estava dizendo ali para eles: paz seja convosco. Hoje de manhã eu fui cortar o cabelo, e ali na barbearia tinham 6 homens contando comigo. E eles falavam como não existem homens hoje, e como as mulheres não querem nada com nada. E eu não entrei na conversa, eu não tinha intimidade com aqueles homens, né? E assim, eu fiquei só prestando atenção ali e no espírito tentando discernir algumas coisas. E em determinado momento um deles disse assim: a minha sobrinha está na faculdade ainda, é nova, vai casar já, porque encontrou um rapaz que é da igreja, que esse é certo. Aí eu fiquei pensando, tem alguma coisa aí, né? Eu já estava saindo, e aí o Espírito Santo me disse assim: ser homem não é você ser grosso, você ter mulheres, você ser um cara bruto. Ser homem é uma conduta, ser homem é ter responsabilidade, é cuidar, ser homem é ter caráter. Estou pegando no pé dos irmãos aqui,
Porque a mesma coisa que eu estou falando para os homens é para as mulheres também. Porque ser mulher, a mulher também tem as suas responsabilidades. Com a sua conduta, com a sua forma de agir. É óbvio que eu sei a responsabilidade do homem, né? O homem tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, perante as mulheres, de cuidar, de prover. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Mas as mulheres também são responsáveis e têm grande influência. Tem grande influência, grande mesmo. Cuidado com seus filhos, com seus netos, com a sociedade no geral. E eu saí dali dizendo assim, como assim não tem homem? Cara, eu sou muito homem. Eu tenho irmãos que são muito homens. Eu vejo aqui homens. Eu vejo aqui mulheres. Vejo homens aqui com caráter. Homens de honra, que honram a sua casa, honram a sua mulher. Mulheres que honram a sua casa, honram o seu marido. É o que eu vejo aqui. Ou seja, uma visão distorcida que aqueles homens têm do que é ser uma mulher, do que é ser um homem. Por isso que talvez as coisas estão difíceis hoje. Porque os homens e as mulheres estão com medo de assumir as suas responsabilidades. E eles muitas vezes colocam a culpa no outro, jogam a culpa no governo, quem é que seja. Mas não assumem as suas responsabilidades. A família está sendo destruída, o marido joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa no marido, e assim vai. Joga a culpa no filho, joga a culpa no professor, joga a culpa menos nele mesmo ou nela mesma. Deus derramou sobre nós uma autoridade que vai além do que a gente pode imaginar. O que Jesus tem feito na minha vida e na minha vida da minha família é inexplicável. Temos as nossas dificuldades? Temos, mas Ele tem sustentado todos os dias. Voltando ao texto, no texto, engraçado assim que não fala que eles estavam orando, não fala nada disso. O texto não diz assim, eles estavam lá reunidos orando. O texto traz o medo. E eu creio que eles estavam ali escondidos, debaixo, com pouca luz, para não ser percebido, para que não chamassem atenção. E eles estavam ali assim, vivendo naquele momento ali, daquela forma, perdidos, como eu já disse. Só que tem uma coisa assim que a gente precisa entender. Eles não entenderam, ou melhor, eles não sabiam o que era a cruz. Eles não sabiam qual era o efeito da cruz na vida deles ainda. A cruz, o sangue que foi derramado por Jesus, eles não entendiam aquilo ainda. Não tinha como eles entenderem, não tinha a revelação. Eles não tinham. Eles viviam, mas eles não entendiam isso ainda. Eles viviam, mas não entendiam. Por isso que eles estavam ali de portas fechadas. Todos nós sabemos que o que aconteceu era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Não há como fugir daquilo ali. Mas você já parou para pensar que se você tivesse ali no julgamento de Jesus, talvez você também escolheria pelo ladrão? Tem grande chance disso ter acontecido. De você naquele momento ali crucifica quem? Solta o ladrão. O ladrão que é bom. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje.
Mas você já parou para pensar que se nós estivéssemos ali, naquele momento ali, nós também talvez teríamos a mesma atitude? Agora, hoje, está revelado o plano de Deus. E em muitos casos, e muitas vezes, nós escolhemos o ladrão e colocamos Jesus de lado. Colocamos Jesus na cruz novamente. Está revelado aqui. É como eu disse, nós sabemos o que houve. Nós sabemos que o plano de Deus para a nossa salvação era que Ele tinha que morrer naquela cruz. Aí Pedro foi lá tentar, lá falou: se aparta de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro falou: não, Senhor, calma, não, aqui comigo não, eu tenho que passar por isso. Então nós sabemos que Ele tinha que passar por isso, mas eles não. Por isso, eu coloco para vocês de novo: quem vocês têm escolhido nos seus dias, no dia a dia? Quem vocês têm escolhido? A Bíblia diz que Jesus chegou e disse: paz seja convosco. E após isso ele se revelou. Ele se revelou e falou: ó, está aqui a minha mão. Está aqui, ó. Mas ele era Deus, né? Ele não podia ter pagado aquelas marcas e voltar bonitão. Que me demonstra é que as marcas são eternas e reverberam até hoje, por mim e por vocês. E assim como Jesus tem as suas marcas, cada um aqui tem uma marca. Cada um tem aqui uma ferida, mas que essa ferida precisa ser fechada, essa ferida precisa ser cicatrizada, porque isso faz parte, mas não pode ser aquilo que nós somos. Essa ferida, ela pode estar ali como uma cicatriz, mas ela não pode determinar quem nós somos. Essa ferida, ela precisa ser curada. Precisa ser curada. E é o momento, já passou do momento de fecharmos essas brechas. Ah, por que as coisas não acontecem? Porque talvez você esteja coçando as suas feridas. E todo mundo sabe aqui que quando você coça uma ferida, ela não sara. Ela vai ali só fazendo aquela casquinha, né? O texto mostra as marcas ali. Jesus mostra as marcas. Ó, essas aqui são as minhas marcas. É para mostrar para eles, se revelar a eles. E aí o texto diz que eles se alegraram, né? E ali acabou mudando, começa a mudar o cenário ali. Quando Jesus diz: a paz seja com você, seja convosco, seja com vocês, eu entendo que Jesus está comigo. Então, ali no versículo 21, ele diz assim: então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus novamente deseja paz. E aí, novamente, não é qualquer paz, não é aquela de nós nos cumprimentarmos. É como se Jesus dissesse assim: eu sou a paz, eu estou aqui com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, eu sou a paz. E a paz está com vocês. Por onde vocês forem, não tenha medo, porque eu estou com vocês. No versículo 22, vemos Jesus soprando o Espírito Santo. Eu quero ler aqui
Lucas 24. Para completar essa passagem tão linda. Lucas 24, 44. Que diz assim: Então disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse todas essas coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes assim: Está escrito, e assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e quem em seu nome pregasse arrependimento e remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que os envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Jesus sopra o Espírito Santo, nesse momento eu creio que o Espírito Santo começa a direcionar eles. Era o início do que aconteceria 40 dias à frente, que está lá em Atos 2. O Espírito Santo é derramado, irmãos, sobre nós, sobre eles, sobre toda a humanidade. E Ele que convenceu cada um de estar aqui, não somente hoje, mas todos os dias, né? É Ele quem convence certas coisas das nossas vidas, é Ele que nos traz a direção, é Ele que nos exorta, conforta, consola. O Espírito Santo é quem tem a direção correta. É Ele que pode nos tirar de um lugar de medo e nos colocar num lugar de alegria. É Ele que pode transformar as nossas vidas, nos convencer de coisas que nós fazíamos, que agora não fazemos mais. O Espírito Santo está disponível, acessível. E é tempo. Não dá mais para a gente tentar fazer as coisas no nosso braço. É o tempo. Jesus está encurtando o tempo, Deus está encurtando o tempo. E é o tempo. Já chegou a hora da gente parar de ficar achando as coisas, ficar colocando força. É tempo de a gente entregar a nossa vida de verdade, à direção do Espírito Santo. Espírito Santo, dirige a minha vida, dirige a minha casa. Eu tenho certeza que se você, a partir de hoje, colocar o Espírito Santo na direção da sua vida, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um melhor profissional, você vai ser um melhor irmão, você vai ser um melhor conselheiro. Não há nada que você não vá ser melhor se você colocar a sua vida na direção do Espírito Santo. Você vai tomar o rumo, você vai entrar no centro da vontade de Deus. Você vai entrar no centro da vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, que você fique no centro da vontade de Deus, que você faça a vontade dEle. Quando nós fazemos a nossa vontade, a chance de dar errado é grande. Por muito tempo eu fiz a minha vontade. Por muito tempo eu fiz a minha vontade. E assim como eu disse lá na minha introdução, eu falei um pouco de como eu vivia. Eu sei que naquele dia Jesus soprou sobre mim o Espírito Santo. Naquele dia eu não sabia, mas Ele soprou sobre a minha vida o Espírito Santo. E se você parar aí para lembrar, você vai saber que teve um dia que Ele soprou o Espírito Santo no coração de vocês. E se você deixar, Ele vai falar com você, Ele vai te direcionar. Eu sei que a luta é diária. A gente luta todos os dias contra a carne ali. Eu luto muito. Nós temos desafios diários.
semanas atrás aí, eu e minha família passamos algumas guerras ali pesadas, mas Ele sustentou, Ele sustentou de uma forma extraordinária, assim, a ponto de acontecer uma coisa de manhã, e como diz a música, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando de manhã a coisa tinha mudado totalmente de figura, virado, sim, sem explicação. E a minha vida hoje é para a honra e glória do Senhor. A minha casa serve ao Senhor. Longe, irmãos, de querer pregar a minha vida aqui, mas é o que eu vivo hoje, e é o que eu desejo para vocês, é viver no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Receba essa palavra, irmãos, e tome posse do Espírito Santo, porque é só Ele que pode, é Ele que está disponível para nos ajudar, é Ele que nos ajuda, não tem outra forma. É óbvio que nós temos irmãos e um ajuda o outro, faz parte, mas existem momentos que é só o Espírito Santo de Deus que pode nos dar a direção, é só Ele. Amém? O ministério de louvor vai subir aqui de novo ou não?